tarde a todos. Dando sequência a esses nossos encontros aqui em nosso espaço, né? Caminho da Luz. O tema que nós vamos abordar hoje é os avatares da nova era. Muito bem. Então, para nós iniciarmos essa questão, o que vem a ser a palavra avatar, né? Esse termo indiano, esse termo, né, usado pelos grandes mestres. Então, a palavra avatar significa um enviado, né? Um enviado da luz, um enviado dos planos superiores para uma missão específica na Terra. Muito bem. Esses avatares são sempre pessoas designadas para um objetivo único na superfície terrestre. Por exemplo, quais os avatares conhecidos, né? Então nós temos Buda, né? Um grande avatar, um grande homem, um grande espírito, que em determinado momento de sua vida consegue a iluminação e a transcendência, e a partir de seus ensinamentos, de sua pregação, ele desenvolve uma das grandes correntes espirituais do Oriente, que é o budismo. E o budismo é uma corrente que tem influenciado a humanidade, ou seja, colocado a humanidade numa certa direção, na direção interior, na direção espiritual. Tenta desviar o ser humano do materialismo bruto, dessa vida, né? E você vê que todo o ensinamento do mosteiro Shaolin, fundamentalmente, é em função do ensinamento desse grande avatar. Jesus, na antiguidade, foi um outro grande avatar, né? A partir do movimento de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, se inicia o cristianismo, né? Que a palavra Cristo, Jesus, Cristo é uma palavra grega que significa ungido, purificado, limpo. Você está entendendo? Basicamente, se você fosse traduzir, significaria iluminado, né? Da mesma forma que o Buda conseguiu a sua iluminação. São seres iluminados, né? Então, esses seres especiais, em determinadas épocas, para determinadas culturas, eles fazem a grande diferença. Ele é uma luz no meio das trevas, né? Um mundo totalmente primitivo, pessoas extremamente rudes, visando o ego pessoal, as guerras, as conquistas, aqueles grandes impérios, aquelas grandes guerras. E de repente aparece no meio dessa primitividade um ser de luz que vai mostrar para essa humanidade uma outra direção. Mostrar o desenvolvimento do amor, o desenvolvimento, né, de uma busca pela sua própria realização pessoal como um ser espiritual. Mostrando uma outra dimensão da vida. Né? Então, essas criaturas especiais e muitas outras, essas são as duas mais famosas, os mais famosos avatares. Mas é óbvio que existiram muitos e muitos mestres iluminados que não foram tão famosos de criar correntes planetárias, que se expandiram para o mundo, né? Então, na verdade, nós temos grandes mestres, nós temos Lao Tzu, né, na China, Confúcio, né, grandes filósofos que você pode chamar de um certo nível avatárico também. Na Índia, né, tem o Krishna, né, tem Rama, considerados os grandes avatares indianos em determinadas épocas. Por isso que tem até o mantra Hare Krishna, né? Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então são os dois grandes avatares enviados na Índia. Para quem acompanha as nossas conferências ou leu o livro Projeto Terra, ou assistiu o nosso seminário em DVD sobre o Projeto Terra,
que nós falamos daquela época da civilização Atlante, né? Nós temos aqui aquele nossa linha do tempo, nós temos o ano zero da era cristã, 5.000 anos antes de Cristo, 10.000 anos antes de Cristo, e 15.000 anos antes de Cristo, e 20.000 anos antes de Cristo. Nós dissemos a vocês que nesta época, entre 15.000 anos antes de Cristo e 10.000 anos antes de Cristo, floresceu a famosa civilização Atlante, que teve o seu colapso exatamente nesta época, com grande decadência dessa civilização, com grande cataclisma, com guerras sem precedentes. E a história esotérica do planeta conta que aqui, neste momento crítico para essa civilização, foram enviados 2 grandes avatares, né, com determinado papel. O que significa um avatar em determinados momentos para a civilização? Principalmente para civilizações quando estão na fase de grandes transformações planetárias, de grandes transições planetárias. Então, aqui, nesse momento crítico, teve 2 avatares, um chamado Antúlio e o outro chamado Anfion. 2 mestres em intervalos de tempos de cerca de 500 anos aproximadamente. Veio um, depois de um tempo, mais na época de crise, veio o outro, né? Então, a pergunta crucial é: qual é o papel desses avatares? E a discussão fundamental é: quais são ou quais serão os avatares de agora, da nova era, deste momento que a humanidade se encontra, num momento de grande crise planetária, num momento de grandes mudanças climáticas do planeta e mudanças sociopolíticas que poderão levar a humanidade a um conflito nuclear sem precedentes, a uma guerra praticamente apocalíptica. Entendeu? Então, mais uma vez, os planos espirituais preparam missionários espirituais, seres que se manifestariam para chamar a atenção da humanidade para o lado mais espiritual, para o lado mais superior, e não o lado da decadência e tudo mais. É a grande luta. Você vê os jovens da nossa sociedade de hoje praticamente vivem não tem seus líderes espirituais, eles vivem mais com essas bandas de rock, essas bandas de rap, só esses malucos, e cheirando droga, cocaína, e festa, e pá. Esse é o modelo do jovem. Você sai na noite, você vê o que é o modelo, né, da nossa sociedade. Entendeu? As pessoas seguem esses valores. E não os valores ditados pelos grandes avatares, pelos grandes mestres. Parece que é muito mais fácil seguir a decadência e as trevas do que buscar a luz, seguir a luz da sabedoria. Então, o que nós queremos dizer é que, dentro dos grandes ciclos da humanidade, sempre o cosmos, o plano superior, encarna na superfície terrestre espíritos preparados para fazer uma grande diferença. Então, nessa escala do tempo, quem assistiu o Projeto Terra sabe que mais ou menos aqui a 7.000 anos antes de Cristo, após o holocausto da Atlântida, instala-se um período de luz na Terra, sob o comando Astar, e após esse período, esse projeto se encerra e inicia-se então novamente a lei do karma, que vai dar o período de nossa civilização. Aqui o planeta é preparado, é limpo, e novamente inicia-se uma experiência, um projeto da Terra sobre a lei do karma. E esse projeto vai evoluindo, vai, durante todos esses anos, as pessoas vão morrendo, reencarnando, né, que é exatamente o ensinamento budista sobre a teoria da reencarnação e tudo mais. E hoje nós estamos neste momento, que é um dos momentos cruciais para a humanidade, que é novamente o final do Projeto Terra, uma transição de eras, ou seja, a saída da era de peixes e a chegada da era de aquário. Então,
exatamente neste momento de crise, da mesma forma como houve a crise na Atlântida e foi enviados os avatares, neste momento específico da humanidade, o cosmos, o plano superior, também prepara os seus avatares para uma grande missão na superfície da Terra. E é sobre esse momento e sobre esses avatares da nova era que nós vamos estar discutindo aqui hoje. Ok? Muito bem. No Oriente existe uma palavra muito mal interpretada às vezes, mas está mais ou menos no cerne do pensamento da cultura oriental, que é chamado o Buda Maitreya, né? O Buda Maitreya. O que seria o Buda Maitreya? Eles dizem, né, na concepção oriental, que o Buda Maitreya seria o Senhor do mundo. Seria, segundo a visão deles, né, o Senhor do mundo. Ou seja, seria como se fosse o coordenador espiritual do planeta Terra. Né? A palavra Buda, Maitreya, Buda, significa apenas iluminado, não é o nome de uma pessoa, é um título de uma pessoa. Por exemplo, o famoso Siddhartha Gautama, que fundou o budismo clássico, o movimento budista, se chamava Siddhartha Gautama. Tá? O nome dele não era Buda. Tá? Você está entendendo? Da mesma forma, por exemplo, que Jesus, o nome de Jesus não era Jesus, o nome de Jesus era Yoshua, em judeu. Tá? O nome de Jesus, Jesus é um nome grego, né? É como você pegar Paulo e for lá para os americanos, como é que Paulo chama em inglês? Né? Não é Paul, Peter, não é Pedro? Então, a palavra Yoshua, do judeu, do judaico, quando vai para a Grécia, os gregos chamam Yoshua de Jesus. E essa palavra grega é que veio para nós, para o Ocidente, para o mundo inteiro, né? Ok? Então, o termo, na verdade, a mesma coisa, Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. As pessoas se enganam, Cristo é um título, que significa uma pessoa crística, uma pessoa iluminada. Então a palavra Buda também, né? E Maitreya, né? Como significa, como se fosse, né, a mãe do mundo, ou o senhor do mundo mesmo, vamos assim dizer, porque é masculino no caso, né? Então este Buda Maitreya sempre foi profetizado na visão dos orientais, de que no final dos tempos, prestem atenção, o Senhor do mundo, o Buda Maitreya, encarnaria no mundo para trazer a espiritualidade verdadeira e a luz verdadeira para o mundo. Então essa é uma das grandes profecias do Oriente. Né? Inclusive, o fato dessa profecia estar marcante no Oriente, aconteceu um fato inusitado no final do século passado, né? Na verdade no final do século retrasado, na época de 1800, 1900, essa passagem toda, né? Surgiu uma situação inusitada com a teosofia inglesa, o movimento teosófico inglês. A teosofia inglesa foi um movimento esotérico na Inglaterra, fundada por um grupo de intelectuais ingleses e de médiuns sensitivos ingleses. Era encabeçado pela famosa Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky, né, conhecida, né? Uma russa, uma sensitiva, uma médium russa. E por outros, né, que eram C.W. Leadbeater, N. Besant, mas os outros cabeças fundadores do movimento teosófico no mundo. Nesta época, esses indivíduos estavam procurando os sinais, eles acreditavam, por algum motivo esotérico místico, que
o famoso Buda Maitreya, o Senhor do mundo, teria encarnado na Índia. Ok? Teria encarnado na Índia. Que seria o avatar da nova era, o grande avatar do final dos tempos, desse ciclo, desse milênio. Então, esse grande avatar começou a ser procurado por essa sociedade teosófica. Eles foram para a Índia, eles tinham muita ligação com a Índia, não saíam da Índia, né? Que a Índia era uma possessão inglesa na época, né? Não havia tido ainda a chamada libertação lá, né? A revolução que libertou, né? A Índia da possessão inglesa. Então, eles procurando, eles acharam, eles acreditaram que pelos indícios, tal, esotéricos todos dele lá, que uma criança que eles descobriram numa determinada vila, com todos os aspectos, seria a encarnação do Buda Maitreya. E esse indivíduo, este menino, né, foi então retirado de sua família, foi levado para a Inglaterra desde os 6, 7 anos de idade, para ser preparado por essa sociedade teosófica para quando adulto se manifestar como o grande avatar do planeta. Como se fosse a encarnação de Cristo, como se Cristo tivesse voltado, certo? Fosse preparado para anunciar para o mundo a volta do Cristo. Este menino se chamava Krishnamurti. Né? Krishnamurti. Uma das coisas mais interessantes que durante mais ou menos uns 20 e poucos anos ele ficou estudando na Inglaterra, sendo financiado, porque esse pessoal da sociedade teosófica inglesa eles eram muito ricos, era uma sociedade muito rica. Então financiou estudo, tal, deu tudo para ele, toda uma preparação. Ele foi desde criança preparado como se fosse o grande avatar da nova era. E exatamente quando ele estava uma certa idade, parece que aos 26 anos, se não me engano, a Sociedade Teosófica Inglesa fez um congresso, fez um congresso mundial, porque ela já tinha filiais no mundo inteiro, nos Estados Unidos, em todos os países do mundo tinha a Sociedade Teosófica. Então ela fez um congresso mundial, trazendo para a Inglaterra representantes da teosofia do mundo inteiro, e neste congresso eles iam apresentar ao mundo o Buda Maitreya, o grande avatar da nova era. No entanto, o Krishnamurti em si, ele caiu na real e ele percebeu que ele não era esse cara. E exatamente nesse dia, ele subiu no palco, onde toda a sociedade, os grandes, iam apresentá-lo, ele chega no palco e faz o seguinte discurso: vocês estão muito enganados. Eu não sou essa pessoa que vocês acham que eu sou. Eu não sou o Buda Maitreya. Vocês estão muito enganados. Vocês fizeram com que eu fosse isso, mas eu não sou. Na minha interna consciência, eu sei que eu não sou. Isso foi um balde de água fria em todo o movimento teosófico, em toda a teosofia na época, que praticamente quebrou as sociedades. Sobrou poucos sobreviventes que hoje, né, ainda resta da que a gente chama de sociedade teosófica no mundo, que depois desse baque, né, é como a igreja, tem um baque maior, depois ela se reestrutura e evolui de novo, tal, esquece esses furos do passado, esses erros do passado. E é interessante que o Krishnamurti, depois desse tempo, ele sai da sociedade teosófica e começa a fazer um trabalho sozinho. Você vai ver que quem procurar isso vai ver muitos livros do Krishnamurti, vai ver muitos textos do Krishnamurti, inclusive muitos textos dele falando mesmo dessa coisa, dessa questão, como ele foi preparado de uma forma indevida e que as pessoas acreditavam e viram erradamente essa questão. Ele não era o avatar, ele não se sentia assim.
É muito diferente de um ser iluminado. Presta bem atenção, um avatar de verdade é um ser extremamente evoluído, com uma profunda consciência espiritual. Ou seja, ele sabe quem ele é. Ele sabe de todas as suas encarnações passadas e sabe de onde ele veio e para que veio. É muito diferente. Então, quando o cara tem dúvida, é porque não é. Você está entendendo? É a grande diferença. Tem dúvida, então não é. Não é o cara esperado pelo mundo. E por isso, até hoje, a Índia e os orientais esperam a vinda do Buda Maitreya. Da mesma forma que os católicos, os cristãos do mundo inteiro esperam a volta do Cristo, né? Profetizada pela Bíblia, tal, a segunda volta do Cristo na Terra. Bem, então nós vamos falar agora sobre como é que um avatar, quem é um avatar, quais as características de um verdadeiro avatar, para não ter essa confusão igual fizeram com Krishnamurti, né? Que desde muito cedo esse indivíduo sabe quem ele é, né? Então, como é um avatar, na verdade? Então, na verdade, a coisa funciona mais ou menos assim. O nosso famoso modelinho aqui do projeto Terra, né? Vamos imaginar aqui os famosos planos espirituais e aqui em cima o grande comando espiritual da Terra, né? Aqui as chamadas dimensões inferiores, né? Então nós temos o umbral, a dimensão mais densa do astral Terra, o penumbral. Nós temos o plano da luz e aqui o plano dos ascensionados. Ok? O plano dos ascensionados seria aquele plano onde todos os grandes homens da Terra, que passaram por várias encarnações sucessivas, e chega um momento em suas vidas que eles passam pela última encarnação na Terra. A última. E eles não reencarnam, aí eles vão passar a fazer parte deste local. Eles vão estar neste nível de consciência servindo a um grande comando espiritual da Terra. Este local é chamado pelos teosóficos até da fraternidade branca. Ok? São os seres da fraternidade branca. Ou seja, são espíritos ascensionados que viveram toda uma evolução espiritual na Terra, um ciclo reencarnatório na Terra e cessou a sua experiência kármica na Terra. Tá? Então aqui estaria Buda, estaria, né, Jesus, estaria todos os grandes homens que viveram na Terra, que passaram por experiências de várias reencarnações na Terra, até chegar um momento. Então, todos os grandes mestres estão nesse ponto. Então, indivíduos que estão neste nível e neste nível aqui têm profunda consciência da grande organização espiritual que é a vida humana na Terra. O verdadeiro sentido de nascimento e morte, essa grande experiência humana na Terra. Muito bem. Então, um verdadeiro avatar, ele é preparado por essas inteligências superiores, ele é preparado para encarnar na Terra e cumprir uma missão. Esse é um dos aspectos fundamentais da coisa. Ele é altamente preparado para cumprir uma missão. E esse avatar, quando desce à superfície terrestre, quando ele encarna, essa vida dele é projetada, o local que ele vai encarnar, que família ele vai nascer, ok? E a partir do momento, todo o plano superior vai acompanhá-lo, ou seja, ele, ao redor desse ser, vai ter uma proteção espiritual sem precedência. Durante todo o seu trajeto pela Terra, uma força espiritual superior vai acompanhá-lo. Quais as grandes características de um verdadeiro avatar de ordem crística, de ordem superior? Né? Esse ser, ele vai, desde muito cedo, desde criança, ele vai ser muito diferente de todas as pessoas comuns, das crianças comuns. 2, ele vai ser um vidente. O que significa um vidente? Ele vai, desde criança, estar vendo e interagindo com os espíritos. Não vão ser seus pais que vão ensinar alguma coisa a ele.
Os seus verdadeiros professores serão os espíritos. Essa é a grande diferença. Tá? Então, esta é a grande e total diferença. Né? Os espíritos superiores vão ensiná-lo. Então, ele vai interagir, né, com os espíritos. Espíritos de luz. Aqueles espíritos que estariam do plano superior ao lado dele desde criança. Então, à medida que ele vai amadurecendo em corpo até, ele vai sendo um indivíduo, mesmo muito jovem, um indivíduo muito superior, muito inteligente, consciente de milhões de coisas. Até lembrando de quem ele é e de onde ele veio. Ele vai lembrar que ele é um ser daqui, desses planos superiores, que está em missão na Terra. E a hora que ele começar a falar para o mundo, a dialogar com o mundo e a expressar a sua capacidade para o mundo, né? Aí ele vai ter a missão no mundo. Qual que é a sua missão no mundo? A sua missão no mundo é fazer um chamado. Não se esqueça que aqui as pessoas vivem nas trevas, na mais profundas trevas, não sabem o que é espírito, o que é alma, o que está fazendo aqui. Vive numa sociedade primitiva, decadente, as pessoas são androides, fabricadas, servem às empresas, servem às indústrias, servem ao seu emprego, e as pessoas não têm a mínima consciência da sua alma e de sua natureza cósmica. Então, esses homens vão fazer um chamado. O avatar, o papel do avatar é fazer um resgate das almas, um resgate das consciências. Ou seja, esse chamado avatárico é trazer a maior parte dos espíritos da superfície para a luz. Então o avatar convence. Ele convence com seu poder, com sua linguagem, com sua força e às vezes até através de fenômenos, de milagres. Né? É como na antiguidade, se Jesus não fizesse milagre, ninguém levava Jesus a sério. Né? Se Jesus não mostrasse poder, ninguém levava Jesus a sério. Mas você vê como as culturas são diferentes? Buda, Siddhartha Gautama, ele pregou mais de 30 anos de sua vida. Jesus, segundo a história, pregou só 3 anos. No entanto, Buda é tão famoso hoje quanto Jesus. A sua doutrina espalhou-se pelo mundo, pelo Oriente todo, da mesma forma que o cristianismo espalhou para o Ocidente. E, no entanto, em toda a sua vida, Buda nunca fez nenhum milagre. Nunca fez nenhum fenômeno paranormal para convencer as pessoas de que ele era um espírito de luz. Mostrando que não é realmente necessário que um avatar faça milagres para convencer as pessoas. Perfeito? Então essa é uma coisa muito interessante. Perdão. Então, da mesma forma, nós temos visto na nossa televisão brasileira uma figura muito interessante que aparece nos programas de televisão, um indivíduo chamado Henri Cristo. Você já deve até ter visto ele, né? Aquela figura famosa, aparece Jesus Cristo, vem com a coroa, se veste que nem Jesus, e fala que ele é a volta do Jesus. Eu sou Jesus. E tem seguidores, né? Tem as pessoas que seguem ele, tudo, tal. Aí o interessante é que ele vai na televisão, né? Ele vai na televisão. E as pessoas, aqui, como é que eu vou saber que ele é o verdadeiro Cristo ou não? Então todo mundo faz um milagre aí, né? Se você não fizer um milagre, você não vai me convencer de que você é o Jesus. Então vocês percebem só... e aquela história, e se eu chegar na televisão e falava assim, eu sou a reencarnação do Buda? Ninguém pode mandar eu fazer nenhum milagre, porque o Buda nunca fez nenhum milagre na vida para provar que ele era o Buda.
Vocês estão me entendendo? Ele vai chegar e simplesmente dar o discurso dele, falar, papapá, uma mensagem filosófica, vai contar uma história, contar uma parábola. Isso é uma situação extremamente complicada, extremamente complexa. Não é verdade? Quem é o avatar? Como é que você vai reconhecer um avatar da nova era? Será que na nova era, nesse momento, virá um avatar, um indivíduo só? E esse indivíduo terá que convencer o mundo, convencer o planeta, por algum motivo, de alguma forma, de que ele é o grande enviado do alto para a Terra? Será que ele vai convencer a humanidade de que ele é? A pergunta crucial é como que um verdadeiro avatar hoje viria e convenceria a humanidade de que ele é um avatar? Vocês imaginem, numa sociedade como a nossa, extremamente, vamos assim dizer, corrupta, extremamente bandida, os governos são os mais corruptos, são os mais assassinos, são os mais... Imagine chegar um homem aqui, falando verdade e mostrando os podres de todos os governos. Ele não dura um dia, ele é morto no dia seguinte. Então, não pode ser um homem comum, que qualquer governo manda matar, né? Ele tem que ter muito mais poder do que isso. Senão, é igual Gandhi, né? Mahatma Gandhi, qualquer outro que no dia seguinte é morto. Só contrariar algumas ideias, algumas ideologias, né? Imagine vem um avatar falando um discurso que contraria os muçulmanos. Contrariou o muçulmano, está morto no dia seguinte. Não é verdade? E certamente um homem que viesse falando a verdade, ele iria contrariar tantas religiões, tantas instituições aí, instituições políticas, instituições sociais, né? Instituições governamentais, religiões que não estão preparadas para ouvir a grande verdade cósmica. Então, nós nos perguntamos, como viria o novo avatar ou os novos avatares da nova era? Como eles se manifestariam na Terra sem ser, né, mortos no dia seguinte, sem ser massacrados pela mídia e com uma capacidade real de convencer toda a humanidade de que ali estaria um grande enviado dos planos superiores? Como isso poderia acontecer? É complicado, não é? É uma situação altamente complicada. Eu digo o seguinte, ou ele encarna, ou ele surge de uma forma totalmente diferente, com um poder inimaginável, ou ele não vai ter espaço na nossa sociedade. E mesmo que ele faça 1 ou 2 milagres, ou 3 ou 4 milagres, sempre vai ter um padre Quevedo falando que ele é charlatão. Sempre vai ter um cara, ou a própria ciência não vai se convencer que ele está fazendo, que isso é verdade, que é milagre, é truque, é magia, é não sei o que tem. E a partir do momento que o seu discurso começar a arrebatar e mexer com as instituições políticas, ele vai ser assassinado, vai ser perseguido. Então, ele não pode ser um indivíduo frágil, que qualquer indivíduo dá um tiro na cara, morreu, acabou o avatar. Ele não pode ser iguais aos avatares antigos, extremamente frágeis, porque a era e o momento exige uma situação extremamente difícil, extremamente complexa. Então, nós ficamos pensando, como deveria ser esse avatar da nova era? Como deveria manifestar-se um grande mestre neste momento? Então, eu fico pensando, quem já assistiu os nossos discursos, né? Quem são os extraterrestres, os ETs? Os ETs, essa é uma questão muito louca, porque vamos imaginar os ETs.
Vamos imaginar o planeta Terra redondinho aqui, né? E de repente começa a se manifestar grandes naves, luzes gigantescas se mostrando para uma civilização primitiva nas trevas. Esse é o grande mistério do século XX, né? Quem são essas inteligências que estão operando dentro dessas espaçonaves? Por que que essas inteligências são sorrateiras, se mostram, abduzem uma pessoa aqui, abduzem outra pessoa ali, faz uma série de fenômenos no mundo, e não se manifestam. Não se manifestam. E se um dia uma dessas grandes naves pousasse na Terra e falasse, nós queremos conversar com a humanidade, queremos conversar com vocês. É a mesma história. Qual instituição religiosa, filosófica, esotérica e política estaria disposto a ouvir a verdade dessas inteligências superiores? Porque, na verdade, esses seres estariam representando... Porque o ET, da forma que a gente tem colocado em nossos seminários aqui, não é um ser que vem de fora, invadir a Terra, completamente perdido, completamente... né? Seria uma manifestação completamente diferente. Seria como se fosse um enviado do alto. Esse comando enviaria seres que materializariam aqui com grande força, com grande tecnologia, com grande superioridade, superando qualquer exército americano, qualquer forças armadas, mostrando um poder, mostrando uma ciência, uma tecnologia jamais vista pelo homem da superfície terrestre. Então, no momento atual, eu vejo que a maior manifestação avatárica que poderia convencer toda a humanidade e estar acima de qualquer poder de autodestruição que a Terra poderia impor, e cessar a voz do Avatar, né? Calar a voz do Avatar assassinando, matando, seria realmente uma manifestação desse porte. Onde você não teria mas você teria uma gama muito grande de inteligências cósmicas mostrando para a humanidade, ó, vocês acordam, vocês se preparam, porque vocês não estão sós no universo, e vocês precisam, a partir de agora, em contato conosco, aprender quem são vocês e, em primeiro lugar, depois compreender quem somos nós, estamos chegando aqui. Então, uma intervenção dessa natureza, um contato com civilizações avançadas do espaço, seria um grande momento de transformação da civilização desse planeta. Eu vejo, do meu ponto de vista, de muitos e muitos anos trabalhando na área, pesquisando, estudando todas essas questões, que só haveria praticamente este jeito de convencer a humanidade. Mas eu acredito que pelas minhas próprias pesquisas, que provavelmente isso não vai acontecer desse jeito. Isso não vai acontecer assim. Por quê? Porque a humanidade ela tem um karma. Ela tem uma história. As almas que estão encarnadas na superfície, elas têm um karma a resgatar. E nós somos uma sociedade primitiva e densa, umbralina, onde ao longo de todos esses 7.000 anos nós acumulamos um karma coletivo e o final do ciclo é naturalmente um colapso real da civilização. A civilização entra num colapso, o karma é resgatado coletivamente. Então o que nós vamos ver é exatamente o que a gente já viu ao longo da história. As manifestações avatáricas, elas são manifestações exatamente assim, elas não vão mostrar poder. Elas vão mostrar um ensinamento filosófico, vão trazer uma luz, ou seja, e a resposta é a seguinte: quem tem olhos para ouvir, que veja, para ver, que veja, e quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aqueles
eles não vão apresentar milagres, não vão apresentar uma força para convencer os descrentes, os incrédulos, os materialistas, de que existe um lado esotérico e espiritual da vida. Ou seja, tecnicamente falando, a coisa é assim, olha, nós estamos aqui, existem muitos mestres encarnados no mundo, muitos mestres da luz, que vieram dessas dimensões superiores para a Terra, e aqui estão despertos e estão dando seus discursos, estão orientando a humanidade, estão dando seus ensinamentos. Mas não são mestres que estão fazendo puta do milagre, sabe, para convencer a humanidade de que eles são Cristos, avatares, aquela coisa toda. Mas estão fazendo um chamado. A própria aparição dos discos voadores na Terra, dos ETs, dessas forças dos céus, é um chamado oculto, invisível. Olha, vocês acordem, prestem atenção, vão buscar. Anotamos por aqui. Então, todos esses sinais são formas de mostrar e fazer um chamado sutil, para que os homens... Porque o papel do avatar, ele é simplesmente para separar o joio do trigo. Ou seja, ele faz a separação daquelas almas que estão espiritualizadas, daquelas almas que estão mais acordadas, daquelas pessoas que estão realmente nas trevas e que estão contentes em viver nas trevas e que estão nesse fluxo denso. Então, o avatar, quando dá um discurso, mesmo sem fazer nenhum milagre, ele convence esse. Ele convence esse espírito, essa consciência, esse ser que está mais acordado, que está mais preparado para esse momento. Então, automaticamente, nós vamos ter uma separação dos espíritos mais elevados, que ouvem e sintonizam com esse discurso desse avatar, desse ser, desse mestre. Porque geralmente esses mestres não vão chegar e vão falar, eu sou o avatar, eu sou o Buda Maitreya. Né? Por quê? Ele não tem como provar que ele é, e nem se provar também vai dar maior encrenca no planeta. Né? Os negros matam ele no dia seguinte, aquela velha história. Então, na verdade, o que nós estamos tendo? Por isso que eu falei que a palestra de hoje é os avatares da nova era. E não o avatar da nova era. Então, eu posso enumerar aqui para vocês uma série de fatores que vem mostrar esses avatares. Primeiro, vocês têm que ficar atento para grandes homens, que estão ensinando a humanidade, ensinando a luz. Ali tem a fotografia, tem Yogananda, tem na Índia a manifestação Sai Baba, o Osho fazendo um discurso. Tem muitos grandes mestres atuais fazendo discursos, ensinando coisas maravilhosas para o planeta, para o mundo. Ou seja, quem estiver na sintonia vai seguir. Você acha que precisa voltar Jesus de verdade para convencer a humanidade de que você tem que ir para o lado da luz, para o lado da espiritualidade? Não é necessário. Basta que você tenha um pouco de consciência, um pouco de bom senso para saber que o verdadeiro caminho é a luz. Que as trevas desse mundo, essa sociedade, não tem nada para oferecer para você. Só tem a decadência, a destruição, a escravidão. Só tem emprego para te oferecer, né? Só tem emprego, só vai serviço, trabalho, emprego, você fica escravo do resto da vida por uma indústria, não um emprego. Mas liberdade real mesmo, não. Então, você tem que tomar consciência, começa a ouvir. Tem muita gente ensinando, muita gente dando discursos. Não importa quem seja o avatar, o que importa é a mensagem. Esses indivíduos estão falando a mensagem de Jesus, a mensagem dos mestres, a mensagem do alto. Tire o que for de bom para você e se torne você um caminhante da luz. Você ouve um chamado, que na verdade é um chamado invisível, é um chamado da tua própria alma. Né? 2. Veja os sinais dos céus. Né? Os UFOs são, os ETs, essa coisa toda, são um grande chamado.
3, as descobertas. Você pode acompanhar também, isso é muito importante, as descobertas na astrofísica, né? As descobertas na astrofísica é interessante para mostrar onde que é o homem dentro do universo. Descobrindo as galáxias gigantes, descobrindo outros planetas orbitando outras estrelas, mostrando que a posição da civilização humana na Terra é uma posição muito pequena em relação à grandiosidade do universo, do cosmos. Então, todo indivíduo inteligente que começa a se conectar com esses grandes sinais, percebe que ele não está só. Percebe que o universo é uma coisa muito grande e que o papel dele dentro desse universo é que tem que ser questionado, tem que ser compreendido. Então é uma nova era de muita luz. Esses conhecimentos que chegam para a humanidade é uma luz chegando. E você tem que sintonizar essa luz, tem que entender essa luz que ela está trazendo informações importantes para mostrar quem você é no meio disso tudo. Então, os sinais são cruciais. 4, você tem que prestar atenção que o mundo está à beira de um grande colapso. Ok? Um colapso planetário. E esse colapso pode vir com a chamada Terceira Guerra Mundial. É o que aponta todas as profecias, né? Todas as profecias apontam para uma Terceira Guerra Mundial. E essa guerra poderá ser um marco definitivo, divisor de águas para o planeta. A tecnologia das armas nucleares acumuladas hoje daria para destruir a Terra mais de 100 vezes. Então, uma pequena parte do arsenal nuclear sendo detonada já leva o planeta praticamente ao caos. Renascer das cinzas. Então, é aquela velha história, em qual momento, em qual posição você quer estar no mundo hoje? Você quer estar servindo a luz ou servindo as trevas? Se você quer estar seguindo o caminho indicado pelos avatares ou quer estar seguindo o caminho indicado pelas forças das trevas que conduzem o planeta a essa direção, a uma grande e autodestruição. Então, o papel dos avatares é exatamente mostrar essa divisão. O mundo está à beira de um colapso, sem precedente na história. E o alto, então, começa a fazer esse chamado para ver essa separação, aqui em terra, em vida, das suas forças, para saber quem é que está sintonizado com as trevas e quem é que está sintonizado com a luz. Esse é um dos aspectos mais importantes dos chamados avatares da nova era. Se você estiver esperando exatamente como aquela história do Krishnamurti, né? Esperando a reencarnação de um ser superior que realmente vai fazer a grande diferença, esperando uma criança índigo, né? Que vai chegar e falar, eu sou, e acabou. Não. Porque, mais uma vez, você está sendo tolo, esperando que a transformação venha de fora. Sabe? Na verdade, quantas pessoas no passado não assistiram o discurso de Jesus? Ao vivo. E a cores. Também assistiram o discurso de Buda. Nem por causa disso, esses indivíduos melhoraram. Continuaram suas vidas normais e nem sabia quem era o homem que estava passando ali. Da mesma forma, hoje, grandes mestres vieram à Terra, já passaram por aqui, deram seus discursos, seres de muita luz, e quantos não viraram o nariz para eles? Que é esse bobo falando aí? Continua a vida normal. Vai jogar futebol, vai torcer para o Corinthians. Isso é importante para os seres humanos. Essas coisas não têm importância nenhuma. Portanto, o grande papel dos mestres da nova era, desse momento planetário, é abrir a consciência. É dar uma semente. É mostrar. E para isso, não é preciso fazer milagre. Você acha que o Laércio tem que chegar aqui e materializar coisas? Tá? Se eu começar a fazer isso, parece 10 mil negros na minha porta aqui. Mas todo mundo para ver o fenômeno, não para ouvir o que eu tenho para falar. Porque o que eu tenho para falar, eu já estou falando há mais de 20 anos.
Mais de 30 anos eu estou falando isso. Mas quem é que dá ouvidos? O ser humano está tão nas trevas, que ele não tem a mínima sensibilidade. Ele é grosseiro, ele é rude. Para ele ter uma sensibilidade de captar as mensagens da luz. Por isso, é como, ele quer o quê? Ele quer que venha um Deus, um Jesus, que dá uma porra, abre a cabeça dele e enfia a luz aí dentro. Ele não quer ter trabalho nenhum de buscar, de conquistar, de se transformar, de fazer mudanças internas, mudanças de alimentação, fazer uma prática, estudar, meditar, se conscientizar da luz. Não, ele quer que venha um avatar, abra a cabeça dele e enfia a luz e ele se ilumina no dia seguinte. Isso não vai acontecer. Se você espera isso, você está mais fadado a ser destruído na grande corrente de decadência planetária. Eu tenho certeza que você vai ser soldado no Iraque, achar que é herói, vai se matar lá, vai servir os Estados Unidos, né? É isso que você acha, que você quer ser o Rambo americano, né? Acha que isso é o máximo. Vai lá, toma tiro na orelha, você vai ver o que é bom para tosse. Que Rambo só tem em cinema, meu. Na hora vamos ver, né? É bala voando para o teu antenado, pega na tua bunda, eu quero ver onde você vai parar. Você está entendendo? Esse negócio de herói é bobagem, em guerra não existe herói. Na guerra morre nego a 3 por 1, que é uma bomba, espedaça todo mundo. Entendeu? E o dia que caiu uma bomba atômica, você vai ver o herói. Quer ver herói numa guerra nuclear, né? Herói numa guerra nuclear é ótimo, né? Você não tem nem bomba onde correr. Entendeu? Então, é exatamente isso que eu conto para vocês. Não tem. Quando o colapso da humanidade é muito grande, então é preciso abrir os olhos. É preciso estar consciente, neste momento planetário, de quem são os avatares. Eu vou falar uma coisa para vocês, os avatares já estão encarnados faz tempo. Os grandes avatares já estão encarnados faz tempo e muitos deles já morreram até. Muitos deles já deram a sua mensagem, fizeram o seu trabalho, foram dirigidos às vezes para um país, para um continente, para determinados lugares, fizeram o seu trabalho, deram a luz e falaram agora, se lasquem. Quem não ouviu, ouvisse. Quem não aprendeu, que procure aprender. Porque a mensagem foi dada. Se você está esperando descer o escovador na porta da tua casa, venha, você vai ser salvo. Se você está esperando Jesus voltar, plenitude, abrir a tua cabeça, venha para a luz. Porque em toda a história da nossa humanidade, nós é que temos que buscar e esforçar-se para fazer uma transformação real em nossas vidas e aceitarmos o caminho da luz dentro de nós e realizar ele dentro de nós. Porque se fosse tão fácil, já há 100, 500, 1000 anos atrás, descia essas forças, invertia, convertia toda a humanidade e levava todo mundo para a luz. Por que isso não aconteceu até hoje? Por que não? Não é verdade? Então por que não? Exatamente porque é como lá nos templos budistas. Se você entrar no mosteiro de Shaolin hoje, aqui hoje não tem mais, mas se tivesse, hoje aqui tem lá uma babaquice, não tem nada a ver com o Shaolin do passado, tem uma coisa para inglês ver só. Né? Mas se você fosse há 200, 300 anos atrás, chegasse no mosteiro, eu quero entrar no mosteiro. O mestre falou, tá bom, quer entrar? Pode entrar. Fazer um puta de um teste com você e falar, agora você vai varrer o chão. Ou seja, você acha que no dia seguinte vinha o mestre superior, uma varinha de condão, eu sou o mestre da luz e pum, ilumino você. Não, o cara vai ralar, vai ficar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos ali no mosteiro, estudando, treinando, evoluindo, aperfeiçoando. É uma vida de trabalho interior, uma vida de treinamento para conquistar a luz, para conquistar a iluminação, a transcendência, é um exercício. Por que vocês esperam que venha um avatar hoje e ele é que vai convencer você, levar você para a luz e iluminar você? Isso é bobagem. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque o papel do avatar não é esse, nunca foi.
O papel do avatar é exatamente como o papel do Buda no passado, o papel de Jesus. Ele só deu o discurso, só ensinou. Ele não levou ninguém para a luz, é você que tem que ir para a luz. Você que tem que fazer um esforço de mudança, transformação, seguir os conselhos, fazer mudanças internas dentro de você. E isso pode demorar várias encarnações. Isso é um treinamento hoje, um treinamento amanhã. Desenvolver o amor. O amor não pode ser enfiado dentro da sua cabeça por decreto. O avatar não faz isso. O avatar fala do amor. Ele mostra o amor, porque ele é o símbolo do amor, como Jesus. Mas nem todos os discípulos que até andaram junto com Jesus se iluminaram, só porque andou junto com o mestre. As coisas não são assim. Conta a história que os discípulos dele tinham um que era topeira pra caramba, né? Era ruim de entender o que o homem falava. Ele tinha que explicar umas 50 vezes depois. Porque, bicho, o discípulo é uma pessoa comum, às vezes, que está aí, que ouve, oh, legal, vou seguir, quero aprender. Mas para aprender demora uma vida. Você acha que em 3 anos daria para iluminar os discípulos? Claro que não. Até por isso que depois da morte dele está todo mundo confuso, né? Veio o Tomé, não, quero pôr a mão no homem, quero ver se o homem ressuscitou mesmo, está aí. Porque, na verdade, eles não eram seres, eles eram seguidores, aprendizes. Né? Em todo o processo evolutivo, mesmo os caras que viveram ao lado de Jesus, acompanharam, você pensa que em 3 anos já estavam tudo iluminados depois da morte de Jesus, não estava nada, eles ficaram confusos pra caramba, sem saber o que fazer depois, né? O que nós vamos fazer com toda essa informação? Né? Agora botar em prática, né? Treinar, o homem foi embora, vamos treinar, vamos exercitar. Então é esse o aspecto. Um avatar hoje, ele não faria diferente. Ele faria um discurso idêntico de Jesus, idêntico de Buda, estaria ensinando você, porque você é que tem que fazer as suas mudanças e as suas transformações. Não vai vir nenhuma força do espaço milagrosa que vai impor para o planeta, na marra, a luz. Isso é bobagem, não vai acontecer isso. Porque não se impõe a luz, a força. A luz é uma coisa que desenvolve-se dentro de cada um de nós, através de nossa busca e de nossa prática constante. Esse é um dos aspectos que eu considero mais importante dentro desse conhecimento, dentro dessa busca. Então, não espere um grande milagre. Né? Se alguém anunciar isso, pode ter certeza que ele vai cometer um erro. Da mesma forma que anunciaram a vida do Krishnamurti, cometeram um grande e grave erro. Da mesma forma que um grande esotérico, esses tempos atrás aqui, que eu não posso citar tão por questão de ética, fez o grande anúncio de que as naves iriam fazer um grande contato com a humanidade, que Jesus estaria na frente disso tudo, cometeu um grave erro, e isso não aconteceu. Portanto, nós precisamos estar constantemente atentos aos sinais. Nós precisamos estar constantemente atentos às mensagens que nos chegam do alto, do plano espiritual, do mundo espiritual. Porque essas mensagens estão todos os dias pipocando aqui, no meio das trevas. Né? Mas você tem que estar atento para ir ao encontro delas. E outra coisa, dificilmente esse tipo de mensagem vai aparecer na Rede Globo, viu? Na TV Globo. Portanto, larguem as novelas, saiam do Faustão de domingo e vá buscar a luz em outro lugar. Vai fazer alguma coisa. Porque se você acha que o grande avatar da Noé era virar na Globo fazer um discurso para você, pode esquecer. Você está muito enganado. Você vai ter que ir buscar. Por exemplo, o Sai Baba na Índia é muito interessante. Uma vez os repórteres foram entrevistar ele, né? Pô, Sai Baba, por que você não vem para o Brasil, para os Estados Unidos, né? Fazer uma peregrinação, fazer uns discursos na televisão? Ele fala, você está pensando que eu sou o quê? Show business? Né? Quem quiser, eu vim. Ele falou assim, eu vim para a Índia, eu não vim para os Estados Unidos. Eu sou um avatar para a Índia. Para o meu povo aqui, pobre, sofrido e tal. Eles lá que arrumam o avatar deles. Ou seja, vai até lá. Ele está lá.
cruza os oceanos, tal, senta e vai ouvir ele falar. Está lá falando, ensinando as pessoas. Até fazendo milagre para as pessoas que querem convencer, ele materializa coisas, materializa objetos, para massa. Né? Mas seria muito engraçado, né? O Sai Baba indo para os Estados Unidos como um avatar. Você acha que algum americano ia levar o Sai Baba a sério? O americano que é racista pra caramba, exatamente porque o Sai Baba é negro. O Sai Baba é negro. Tem um cabelo black power assim. Você acha que chega lá nos Estados Unidos um cara com essa cara, não, sou o avatar da nova era. Pronto, melou, né? Concorda comigo? Tem que vir um avatar loiro de olho azul, aí tudo bem. Né? Se vier um avatar loiro de olho azul, quem sabe os negros vão pensar em aceitar, né? Nos Estados Unidos, né? A hipocrisia do mundo é muito grande. A hipocrisia do mundo é muito grande. Ela não está preparada para um avatar de verdade. Porque como deveria vir o avatar da nova era, o Cristo da nova era? Se vem o loiro de olho azul, como é que os negros vão recebê-lo, né? Como é que a comunidade negra do mundo, da África, vai receber? E os muçulmanos, então? Como que os muçulmanos vão receber o avatar se ele vier, né, de um jeito mais cristão, não judeu? E o judeu, né? É complicado, porque o nosso mundo é um mundo altamente dividido em crenças, em religiões, em raças, cores, credos. Como seria um homem que representaria a humanidade como um todo? É complicado isso. Se você pensar bem, é uma tremenda complicação. Quem é que vai representar todas as raças, todas as culturas? E ser aceito por todas as culturas como grande avatar da Terra. Como o Buda Maitreya, né? O Senhor do mundo. Então, realmente é uma situação bastante complexa. Na minha experiência esotérica, na minha experiência espiritual, eu não vejo isso acontecer. Eu não estou anunciando aqui a vinda de nenhum avatar cósmico que fará a grande revolução do planeta. O que eu tenho mostrado para vocês e o que eu tenho recebido do alto é isso. Os grandes avatares vieram, passaram e estão ainda alguns na Terra e vão acompanhar a humanidade até o fim desse processo e a instalação de um novo ciclo na Terra. Mas só que você precisa ter bons olhos para reconhecer esses avatares, saber quem eles são e como eles estão manifestando a sua missão e o seu trabalho. Porque o homem do século XX espera um avatar milagroso, fenomenológico, convencendo as massas pelo seu poder. Será? Será? Pense bem, meditem bem sobre isso e procurem entender que a verdadeira luz, ela tem que acontecer de dentro para fora de você. Ela não tem que ser imposta de fora para dentro. Não tem que vir um Senhor da luz e enfiar a luz dentro de você. Todos os grandes avatares que passaram no passado fizeram o papel contrário. Eles deram um discurso e falaram: você tem que despertar a luz dentro de você. O meu papel aqui é só dar um toque. Certo? Agora o caminhar é teu. Você vai ter que pegar a sua cruz, né? E vai na sua jornada. Então, se você espera um avatar da nova era, que seja o fenômeno que vai convencer a humanidade do mundo espiritual, de todos, pode esquecer, isso não vai acontecer. É muito mais fácil acontecer uma guerra nuclear primeiro do que um fenômeno desse se manifestar e acontecer. Tá ok? Então fique atento, porque os avatares da nova era já estão encarnados, muitos estão se manifestando, outros irão se manifestar nesse meio tempo, e muitos deles já se foram, já partiram. E você não acordou para ouvi-los ainda. Então fique atento, fique consciente, porque eles já estão entre nós. Ok? Então, por hoje é só. Desejo muita paz a todos, namastê, e até aí um próximo encontro.